Olá a todos, estou aqui com mais um vídeo para falar para vocês de notícias e como que essas notícias estão relacionadas ao sistema de gestão das organizações. A notícia de hoje, uma notícia que foi bem difundida, na mídia nacional, que é sobre a contaminação da cerveja Baker, ok? Esse acidente levou à morte de 6 pessoas e realmente eu vou dar as ferramentas para vocês, vou comentar com vocês um pouquinho como que tudo isso poderia ter sido prevenido com um sistema de gestão, ok? Então, a empresa já assumiu, que a contaminação e a intoxicação foi por conta de um composto denominado dietilenoglicol. O dietilenoglicol e o monoetilenoglicol, eles são utilizados como anticongelantes, então são misturados com água para formular o fluido de refrigeração dos sistemas, de diferentes sistemas dentro do processo de produção da cerveja, ok? Então, o que aconteceu aí foi algum tipo de transferência para o produto e esse produto foi consumido e levou à morte a essa quantidade de pessoas. Esse produto, o dietilenoglicol, ele dá sintomas, um síndrome, na verdade, que é nefroneural, ou seja, ele vai causando algumas alterações neurológicas e insuficiência renal. Isso leva à morte a muitas pessoas, ok? É importante destacar também que o polietilenoglicol, ele é incoloro, então é difícil de detectar, ele não tem sabor também praticamente, e ele tem apenas um tom um pouco adocicado, então realmente se a gente for consumir esse produto, é muito, muito difícil identificar por um sabor alterado da bebida, ok? Tanto é que ele tem um sabor adocicado que na história das indústrias de alimentos tem um registro em 1985, se não me engano, na Alemanha, que o dietilenoglicol foi utilizado como fraude para dar um tom mais adocicado em vinhos. Tá? E nesse caso não houve nenhum tipo de impacto à saúde, na verdade assim, houve uma intoxicação, mas não levou a óbito de nenhuma das pessoas prejudicadas, mas só isso para ilustrar que já temos esse composto aqui na história fazendo um pouquinho de bagunça dentro das indústrias de alimentos. Então, se a gente pensa que esse produto pode ser utilizado com uma outra finalidade, nesse caso que eu falei aqui, uma fraude, e também poderia ser uma sabotagem, pensando que ele é tóxico e alguém poderia colocar intencionalmente lá para causar algum tipo de prejuízo, como foi nesse caso, a gente tem requisitos bem pontuais dentro do sistema de gestão, dentro da FSC 22000, que falam sobre isso, Então eu vou justamente nesse vídeo explicar um pouquinho quais são esses tópicos. E também isso a gente falando de contaminações intencionais, ok? Mas a gente pode falar também de contaminações não intencionais, porque realmente o que aconteceu com essa empresa pode ter sido um acidente na verdade, e não foi intencional. Isso também está refletido na norma em vários requisitos. Então vamos lá. Quando a gente fala de sabotagem ou fraude, já inicialmente, no primeiro requisito da ISO 22000, quando a gente fala de contexto das organizações, a norma fala que a organização tem que fazer uma análise desse contexto, entender quais são as situações internas e externas. E numa das notas do requisito 4.1, fala que nessa análise das questões internas e externas, ela tem que incluir análise de possíveis fraude de alimentos, defesa dos alimentos e contaminação intencional. Então ele já está falando aí desses tópicos. Se a gente pensa em fraude ou principalmente em sabotagem, a sabotagem ela é motivada por uma ideologia, tá? Por uma crença da pessoa que toma vingança de alguma forma e faz essa sabotagem, esse ataque.
Quando a gente vai um pouquinho mais na frente da norma, a gente tem o requisito 714 que fala de ambiente de trabalho. Então, se a pessoa que fez essa sabotagem, uma pessoa interna, eu tenho na norma um requisito que fala sobre ambiente. E a organização é responsável de fornecer um ambiente apropriado de maneira que o sistema de gestão não seja prejudicado. E quando fala apropriado, fala principalmente abordar tópicos sobre ambiente social, ou seja, que não seja discriminatório. Fala também de um ambiente psicológico, ou seja, que não tenha estresse, ou que tenha uma proteção emocional. E também ambiente físico, temperatura, calor, umidade, fluxo de ar, luz, que realmente seja apropriado para que a pessoa que executa as atividades lá dentro tenha um ambiente confortável. Qualquer dessas situações, se não estiverem atendidas, elas podem ao longo do tempo, gerar um desconforto, uma insatisfação do colaborador e também uma sabotagem ou um ataque para a organização. Então, aqui a gente já vê um requisito diretamente relacionado. Quando a gente fala de sabotagem externa, isso aí estaria contemplado dentro do requisito do contexto da organização, ok? Então, se tiver o segmento for um segmento muito competitivo, eu tenho o concorrente que poderia se sentir beneficiado com aquilo, tudo isso eu vou avaliar dentro do contexto da organização. Então, isso aqui falando da ISO 22000. Mas se a gente vai também para as outras normas que compõem a FSC 22, a gente tem a ISO TS, que a de alimentos fala no requisito 18 sobre sabotagem, biovigilância e bioterrorismo. Então fala que a organização tem que ter um planejamento e uma identificação de possíveis alvos de sabotagem. E também a gente tem os requisitos adicionais da FSC 22, que também já detalham um pouquinho mais como que a organização deve abordar possíveis situações de fraude e de sabotagem. Então, fala especificamente, né, que tanto para fraude e sabotagem tem que ter uma análise de ameaças e vulnerabilidades. Quando a gente fala de ameaças, está falando de food defense, ou seja, de ataques, de sabotagem. E quando fala de vulnerabilidades, a gente está falando especificamente de fraudes. Então, meio que com o formatinho da OHSSP, a norma fala que tem que ser avaliadas possíveis situações de vulnerabilidade ou de ameaças, tem que ser definidas medidas de controle, né, para minimizar essas situações, e tem que ter um plano para monitorar essas medidas de controle. Então, também aqui, se as organizações têm implementado esse requisito de uma maneira consistente e real, essa situação que passou essa empresa aqui provavelmente não aconteceria, ok? Então, mais uma nota, mais uma dica aí, que nada do que acontece em uma empresa de alimentos é por acidente, é por falhas no sistema de gestão, ok? Então, continuando um pouquinho também com outro aspecto, a gente falou até aqui sobre contaminações intencionais, mas é uma chance, uma hipótese também que tenha sido uma contaminação acidental. E a norma fala disso? Sim, a norma também fala disso, porque fala do quê? Fala de adequação, manutenção de equipamentos. Então, primeiro, eu tenho que ter um plano de manutenção desses equipamentos. Também a norma, especificamente nesse requisito, fala que os fluidos utilizados para troca de calor, onde tem uma chance de contato eventual, tem que ser de grau alimentício. O dietileno glicol, ele não é de grau alimentício, ok? Então não poderia ser utilizado se tem alguma chance de contato indireto, ok? Então isso como requisito número 1. Depois, falando do plano de manutenção, todas as organizações têm que ter um plano de manutenção, incluindo principalmente aqueles equipamentos que podem impactar na segurança do produto. Por exemplo, o trocador de calor ou serpentinas do tanque.
Dentro dessas manutenções, que podem ser inspeções no caso que eu consiga desmontar o trocador de calor ou algumas outras atividades que consigam ser manuais, elas devem estar incluídas dentro do plano de manutenção preventiva. Agora, um tanque que eu tenho uma serpentina que está em volta de todo o meu tanque, como que eu faço para verificar isso? Eu não tenho como desmontar a serpentina, mas eu posso fazer testes de estanqueidade, ou seja, colocar certa pressão no líquido da serpentina e verificar se tem vazamento. Se não tiver vazamento, a pressão vai se manter constante. Se tiver algum tipo de queda na pressão do líquido interno, é porque eu perdi parte do meu líquido em algum ponto. E isso pode ser, pode realmente estar significando que está indo para meu produto. Se eu não tiver como fazer isso, uma outra forma de evitar uma contaminação cruzada, não intencional, acidental, é o que? Manter a pressão do produto maior do que a pressão do líquido refrigerante. Se eu estou tendo uma placa, um trocador de calor, de placas, e de um lado da minha superfície, da minha placa, está passando o produto e do outro o líquido refrigerante, se eu mantenho o meu produto a uma pressão maior e eu tiver um furo na placa, a lógica fala que meu produto é o que vai contaminar o líquido refrigerante e não ao contrário. Então é uma dica super, super útil. Se eu não conseguir ter isso no meu sistema, a gente pode ter mais algumas ferramentas ainda dentro do sistema de gestão para evitar esse tipo de acidentes. Então, se eu não conseguir controlar isso dentro de um programa de pré-requisitos, dentro da manutenção, eu posso avaliar isso dentro do meu HACCP, ou seja, está dentro das características do meu processo de produção um perigo de contaminação durante o resfriamento do produto. Então, eu levo isso para o meu HACCP e defino alguma medida de controle. Qual que seria uma medida de controle? Por exemplo, eu posso, de alguma forma, marcar meu líquido refrigerante. Eu posso colocar algum tipo de corante, algum tipo de saborizante que eu consigo identificar se ele contamina meu produto. Eu vou pegar ele no meu produto. Um exemplo muito caseiro disso é o que acontece com o gás doméstico. Ele naturalmente não tem odor, mas é aplicado o cheiro típico que a gente fala, estou sentindo o cheiro de gás, mas na verdade o gás não tem cheiro. Esse cheiro que a gente sente é um cheiro acrescentado, um aditivo, justamente para evitar qualquer tipo de acidente. Então, com a mesma lógica, a gente poderia marcar o líquido refrigerante e, em caso de uma contaminação, eu identificaria porque meu produto teria uma coloração diferente, teria um sabor diferente, um cheiro diferente. Okay? Então, isso é uma outra dica ainda dentro dos requisitos da norma de como tratar essa situação do dia a dia. Outra forma de verificar a possível contaminação é um pouquinho mais indireta, mas seria o controle do insumo, né, do dietilenoglicol. Se eu tenho uma contaminação, um vazamento constante, eu vou ter uma perda constante desse produto. Então, a compra disso vai ser muito alta, né, para chegar a contaminar a cerveja num nível de chegar a matar pessoas. Então, realmente, o consumo é muito alto. Então, eu posso ter um controle do volume, do líquido refrigerante. Por que isso não foi percebido pela Baker? Por quê? Porque eles estavam num processo de ampliação da fábrica. Então, eles tinham instalado, não me engano, entre 20 e 29 tanques novos de fermentação. Então, tinha realmente uma demanda maior do líquido refrigerante e eles não perceberam que o consumo poderia estar sendo por um vazamento, se for o caso. Okay? Isso também, pensando na ampliação da fábrica, e eu já estou me estendendo muito aqui com o vídeo, eu vou parar por cá, pensando em uma ampliação da fábrica, isso também pode ser gerenciado dentro do sistema de gestão no requisito 6.3, planejamento de mudanças. Então, se essa ampliação da fábrica faz parte, obviamente, do sistema de gestão e vai ter um impacto no meu produto, eu tenho que avaliar isso com um planejamento certinho, saber como que vai acontecer, quais são os possíveis erros, quais são as possíveis falhas e aonde que eu posso ter um problema a partir dessa mudança, ok? Então, aqui fica a dica.
Só para vocês entenderem o problema, o tamanho do problema dessa empresa, eles tiveram uma perda econômica imensa, mas não só isso, eles têm ainda, eu acho que uns 100 milhões de reais que está em bloqueio judicial. A marca deles realmente, o valor da marca, acho que agora foi realmente uma perda muito grande nesse sentido também, e também teve um impacto social muito grande, porque antes de começar todo esse problema, a Baker era uma empresa com um crescimento muito forte, ganhando o mercado de uma maneira muito forte, consistente, empregava 600 funcionários, e no último mês já demitiu 150 funcionários, então um quarto do quadro de funcionários foi demitido. Isso gera um impacto social muito grande. Então o sistema de gestão não é brincadeira, tem que ser bem implementado, tem que ser feito não para o inglês ver, não para certificar, senão para realmente a sua empresa se perpetuar no mercado e ser uma referência e se manter, sobreviver no mercado, porque imaginem o trabalho que teve essa empresa, que começou em 1999, se não me engano. Foram 20 anos de muito trabalho para, por um pequeno erro, dar esse efeito. Então ninguém está livrado. Mas se vocês podem realmente evitar tudo isso, sendo conscientes que tudo isso é tratado e pode ser prevenido com um bom sistema de gestão, ok? Então vejo vocês aqui, já me estendi demais. Agradeço a participação e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!